Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E o tema de hoje é: o que plantar para colher abundância em 3 meses? Os baralhos são iguais e nós temos como opção carta de Odudua, carta de Babalorixá, carta de Oxalá. Olha para as opções, vê qual que toca no coração. Lembrando que é uma leitura coletiva, então pega aquilo que te auxilia. Caso não te ajude, não sofre com isso, porque a leitura vai falar com quem precisa. E como Dona Mulambo disse, se ajudar uma pessoa só já está valendo. E graças à energia dela, muitas pessoas têm transformado a sua própria vida a partir do direcionamento, repito bem, direcionamento, porque não é sentença, que o baralho traz a esse canal. Então eu espero que quem aqui chegar e que tiver de bom coração, receba a direção que precisa, e aqueles que não, Maria Mulambo das Almas, charge. Para quem quer leitura com a sua energia, o link está na descrição do vídeo. E aqueles que querem contribuir com o canal, também tem o link aí na descrição, tá bom? Sobre o óleo de Dona Maria Padilha, temos 3 unidades. Quem tiver interesse, é só chamar pelo link, tá bom? Aqueles que não forem respondidos é porque ela não quer fazer. Ela também é tão criteriosa quanto Dona Mulambo, viu? Então, assim, vai de cada um. Porque também não adianta fazer para a pessoa não ter resultado. Também tem isso, né? Porque nós não somos deuses, eles que são. Então, eles sabem que aquela pessoa vai ser trabalhada aquela energia e que aquela energia vai movimentar aquilo que a pessoa precisa, porque a pessoa também vai fazer por onde. Porque eles dão um mapa, mas quem trilha o caminho somos nós. Perfeito? Vamos começar? Porque tem pessoas que acreditam que vai cair do céu, e do céu só cai a bênção para aquelas pessoas que estão fazendo a transformação interna. É um trabalho gradativo, né? Para quem escolheu aqui a carta de Odudua, sejam bem-vindos. Eu espero não esbarrar, se bem que está carregando de novo para variar. Então, se eu esbarrar, desconsiderem, tá? Mas tem diminuído, né? E aqui, como está carregando, eu vou ter que colocar o braço aqui por baixo. Vamos lá. Salve os guias, salve os mentores, salve os guardiões de quem aqui está. O que plantar para colher abundância em 3 meses? Lembrando que você vai plantar, a colheita virá. Mesmo se você não fizer nada, algo você vai colher. Nem que seja inércia, né? Então, se podemos fazer diferente, por que não? Você é capaz. O ser humano tem uma máquina, né, chamada cérebro, que pode mudar tudo, alinhada com o coração, então ninguém segura, né? Bom, aqui já começa falando de pessoas que estão desconfiadas de alguma situação. Olham para uma circunstância, para um talento e um poder pessoal que tem, são magnéticas aqui e duvidam de si. Então começa já falando, que tal lapidar isso? Que tal começar a não ter interação, principalmente por meios virtuais ou espirituais? Até esbarrei aqui, vai cair, peraí que eu vou pegar a carta, gente. E aí eu vou fazer uma brincadeira, né? A casa caiu, né? Então é como se realmente você estivesse achando que caiu, né? Então que tal, ao invés de você ficar aí pensando 1002 coisas, começar a reconstruir, começar a se lapidar, principalmente como você se mostra ao mundo, né? Como é que você está conduzindo seu trabalho, por exemplo? Como é que você está entendendo as pessoas que você convive? O universo é um espelho, é um fato. Você pode até pesquisar aqui na própria plataforma, né? Conteúdos de expansão consciencial. Você vai descobrir que tem um universo que ele é muito amplo. O professor Hélio Couto é referência quando se trata dessa questão quântica. Seria interessante você dar uma olhada nessa questão para expandir ainda mais a sua estrutura, certo? E aí é aquela coisa assim, às vezes a gente está fazendo de um jeito e aí a espiritualidade pega a gente e fala assim, olha, desse jeito eu não quero. Às vezes permitiu em um certo momento e chega outro momento que a espiritualidade fala, peraí, vamos frear aqui. É mais ou menos o que aconteceu ontem, né? Dona Mulambo não quer mais que eu fique me expondo nos vídeos. E detalhe, no começo ela também não queria, depois ela permitiu e ontem ela disse que não quer mais. Então eu faço o quê? Manda quem pode e obedece quem tem juízo. Porque a aparência, ela vai sendo melhorada.
A essência é o que você é, isso ninguém tira. Então, se você entende e compreende tudo isso, as coisas ficam mais fáceis de serem manifestadas. Daí aquilo que você quer alcançar, você alcança no quieto. Você muda todo um ramo, uma gama de conhecimento. Você reinicia. E é interessante porque aqui fala de vida. E aqui fala de uma finalização através de um processo de dor. Então é possível que você transcenda e expanda aquilo que você precisa, porque aqui tem muita insegurança. Então fica para trás as inseguranças, para que você se lapide. E aqui eles vêm pedindo essa necessidade, né? Pedindo não, falando, né? Que há uma necessidade de finalizar aquilo que já não dá mais, aquilo que te sobrecarrega, aquilo que tira o seu sono, aquilo que muitas das vezes você coloca lá enterrado, daqui a pouco você escrafuncha de novo. Exemplo, aquela pessoa que às vezes você não quer mais, você já disse que não quer mais, mas de repente aquela pessoa está buletada de novo na sua vida. Será que não seria interessante, ao invés de manter essa inconstância, finalizar de uma vez? E veja, ninguém está dizendo para você abandonar um lugar e ir para a rua, não é isso, não é sobre isso, mas é sobre estratégia, porque no silêncio e olhando para dentro se descobre potenciais que muitas das vezes a pessoa não viu. Talvez dentro de você tenha uma força que se desperta no momento de mais flagelo. E aí vem um convite a olhar para o que é real em você, não com um comparativo do que o outro faz. Porque se você entrar na comparação, você se perde de você. E isso é um fato aqui, porque a sua estrutura vai depender de como você está se vendo, de como você está espelhando. E você já sabia, não é nenhuma novidade. Então você vai começar a perceber isso com mais clareza, porque quando eles querem falar, eles vão utilizar de qualquer coisa. Seja alguém até de outro caminho que você nem quer, nem gosta, nem se afeiçoa. Então é como se eles fossem pegar aquilo que está negativo e fizessem você se disciplinar para mudar a conduta e sim crescer, se desenvolver. Para quem precisa mudar de trabalho, para quem precisa estudar uma questão específica, para quem precisa expandir os seus caminhos, principalmente territoriais, seja vendendo um terreno ou comprando, seja mudando de uma casa para um apartamento, seja construindo uma carreira profissional que tem espaço para o lazer, como, por exemplo, você fazendo aí um home office, estruturando melhor a tua rotina e teu horário. Então, para que isso ocorra, eles vêm fazendo uma mudança em você. E aí eles vêm pedindo que, para colher essa prosperidade e abundância em 3 meses, é desconstruir realmente toda a insegurança, toda a incerteza e algumas lágrimas que você teve por questões de coisas e pessoas que você se dedicou. Aqui teve dedicação a coisas que você sentia que não devia perder tempo. E aqui tem alguém que está passando por isso. Está se dedicando a uma pessoa, a uma circunstância, a um trabalho, a uma crença, a uma espiritualidade, porque essa carta também fala de espiritualidade na minha mesa. Então é como se você tivesse um líder aí dentro que está precisando ser acordado, mas não no sentido de brutalidade, no sentido de, olha, vamos embora, vamos levantar, vamos acordar para uma realidade. Não é no susto, mas é algo que precisa ser trabalhado, que precisa ser motivado a cada dia. E você vai saber como fazer. Com certeza você vai, mesmo em meio a desafios. E é interessante, porque vem o arquétipo aqui de Xangô e de Oiá. Então, por consequência, pode ser que você precise trabalhar essas energias. Olha eu esbarrando, desculpa aí, viu, gente? Mas é porque eu coloquei nessa posição, achei que ia ficar bom, mas aí depois continuei. Então, enfim, ninguém é perfeito, né? E vida que segue. Então, aqui é como se você fosse perceber que mesmo em meio a contragostos, a contratempos, a dificuldades, principalmente quem tem ligação aqui com o número 19, vai dar uma olhada no 1919, que talvez tenha uma mensagem lá para você, tá? E aí é preciso olhar como é que você está construindo essa jornada, porque esses arquétipos, eles vêm também com aquela sensação da pessoa estar chorando porque está se sentindo injustiçada. E essa injustiça pode ter sido aí até na questão espiritual. Para quem trabalha com marketing, pode ter sido um trabalho aí que foi corrompido, né? Foi repassado de uma forma aí complicada, e aí você está brigando na justiça ou em um órgão público, porque aqui pode ser um órgão público, né? Para poder resolver, e aí você consegue resolver se você não se descabelar antes da hora. Eles pedem que você seja estratégico, que você observe as possibilidades, analise o território. Ao invés de você se perder em meio àquilo
que é negativo. E é interessante porque vem o rei aqui de paus e a rainha de paus. É um equilíbrio das energias espirituais para que você mude o seu mental, porque ali é um rei de espadas. E é uma situação que muitas das vezes pode estar complicada para você. Pode ser que você esteja vendo complicações, carregando uma trouxa energética que está pesada, e aqui não é da onde picar pau e sair com essa trouxa nas costas e cantarolando, não. É entender o que você está carregando essa trouxa. O que está dentro dela? Por que você não conseguiu cocriar uma realidade? Por que depois de certas circunstâncias a abundância não brotou? Então é um desafio consciencial de botar em prática coisas que muitas das vezes não vai ser bonitinha de enxergar, não. Mas quando você olha para aquilo, você transforma. Principalmente aqui quem está com problema com chefia, com dificuldade de ouvir comandos. E aí você quer largar tudo, quer chutar o pau da barraca. E aí, como eu gosto de falar, chutar o pau da barraca não é nada. Difícil é voltar para catar os paus na tempestade. Porque uma tempestade, meu amor, ela faz coisa. Então aqui é um momento de olhar para o problema e falar assim, eu vou ser a cabeça dessa história aqui. Eu vou resolver. E aí você finaliza. Então o plantio de uma nova circunstância vai trazer a bonança? Vai. Vai trazer uma cura? Vai. Vai trazer liberdade, principalmente no teu campo mental, para que você possa alcançar um reconhecimento, a estratégia que necessita. E aqui, quem lida com o arquétipo de Lilith, fala de você precisando reconstruir a sua imagem. Como você se posiciona em lugares, em circunstâncias específicas que despertam gatilhos. Então tem alguém que, por exemplo, tá? Porque quem diagnostica é o médico. Mas aqui pode ser alguém que tem fobia de lugar fechado, né? Pessoas que têm algum problema com isso. Então seria interessante analisar com um profissional especializado qual a origem disso. Por que você sente dessa forma? O que é que te sufoca? O que é que você desviveu em você que precisa ser resgatado? E aí tem que se permitir viver de novo, caso queira. Porque é como se você pudesse viver até uma experiência aqui com alguém, que é algo que é oculto para vocês, que vai ser boa e prazerosa para você. E daí? Se vai ser bom para você, para que você vai se importar com o que vão dizer? Se de um jeito ou de outro vão falar? Então aqui é pensar no como você se sente, no que te dá prazer, no que te traz satisfação. E aí não é ir contra isso ou contra aquilo, não estamos apregoando que você tenha que sair desfazendo das regras sociais, não, porque a gente vive sob um limite de regras sociais. E sim, elas são importantes, sim, porque elas ditam um limite. Mas é como se você precisasse aqui se libertar disso, para que você faça as transformações e alcance sim os objetivos. Porque aqui muitas das vezes você fica, mas ter tal coisa vai gerar tal coisa. E aí gera uma ansiedade, uma preocupação de uma coisa que ainda nem chegou. E aqui pede um olhar diferente para a sua fala, quando você está só. Quando você se isola para deitar, por exemplo. O que é que você fica pensando? Como é que você se coloca na vida? Será que você não está deixando de se zelar, principalmente na hora de dormir, com aquele banho cheiroso, né, com aquela harmonização do dia a dia para poder alcançar o teu objetivo e acordar mais bem disposto? E aí você deita de qualquer jeito, não faz aquele teu asseio, porque a gente não está falando de produto caro. Até porque a gente sabe que tem pessoas que não têm a condição naquele momento. Mas é dizer, neste momento, ainda não, mas daqui a pouco sim terei. Como Dona Mulambo vem me ensinando a sonhar, e aqui teve muita gente que voltou a sonhar, sonhe. Mas sonhe trabalhando em você e aperfeiçoando em você o que você pode melhorar, alcançar através de coisas que são pequenas e que muda tudo. Exemplo, um banho antes de dormir. Dorme cheiroso, dorme cheirosa. E como eu disse, não é produto caro, é asseio. É zelo com o teu templo. Vós sois deuses. Fato. E como é que você está tratando este teu Deus interno? Porque aqui é preciso uma desconstrução para poder ter a solução, para poder ter a bênção que você está buscando. Porque aqui é nova semente sendo plantada. Você carrega a cabaça da vida. E aí você vai dar oportunidade para o outro esquecer de você? Você vai se anular em função de uma questão que não tem a ver com você? Só para mostrar para o outro? Só em busca de um reconhecimento? Analisa. Como que está seguindo aí o teu caminho? Faz essa análise. Se questiona.
busca se conhecer, tenha até uma forma aqui de anotar o que é que está se repetindo, como é que a tua vida profissional, emocional está sendo conduzida, porque o teu espiritual está sendo reflexo, e vice-versa. O mundo paralelo, a realidade paralela é um fato. E aqui você começa a enxergar isso, principalmente para reconstruir esse teu lado emocional, porque aqui tem pessoas que passaram por coisas que se contar ninguém acredita. Aqui teve processos sérios, coisas que custaram a tua alma. Porque sim, parece que a alma de alguém foi passear. Porque sim, parece que alguém ainda está se resgatando, porque aqui teve muita insegurança, teve muita dificuldade, teve um caminho que foi dúbio, mas precisava ser percorrido. E esse enxergar diferente vai fazer você alcançar também situações, circunstâncias que são boas, são novas, né? Onde você emerge esse sentimento, ele vem positivo, ele não vem negativo. É como se você fosse brincar de novo. E aí você supera um passado. Porque teve um passado aqui complicado. Teve uma situação que hoje você pode olhar e falar assim, foi complicada, mas você hoje entende. E aqui tem alguém que não tira alguém da cabeça. E este alguém sabe o que fez para você. Principalmente se essa pessoa aqui, ela esteve numa convivência e ela fez alguma coisa que ela se arrepende. Aqui tem alguém que se arrepende de algo que fez. E você pode nem saber, porque aqui pode ser uma coisa oculta, né? Uma coisa que você, nesse momento, é uma pessoa que não sabe e talvez nem vai saber. Mas existe aqui aquele olhar da espiritualidade para você, te trazendo o acolhimento necessário. E confirma o recado. Você indo além. Você alcançando a clareza do que você precisa. Principalmente aqui quem está com muito problema financeiro. Porque esse emocional, ele trouxe todo um abalo para muita gente aqui. E aí agora é uma fase em que a tua espiritualidade te reposiciona para que você replante as sementes e colhe a abundância. Mas é preciso olhar esse processo de dor. Principalmente para entender as convivências que você tem, porque às vezes a pessoa não pode sair daquele lugar, às vezes a pessoa não pode sair daquela relação, às vezes a pessoa não pode sair daquele trabalho, porque naquele momento não tem outra situação. Então é preciso replantar novos caminhos, fazer novas conexões, e aqui você vai conseguir fazer. Se você focar, sua mente é muito expansiva. Você é aquela pessoa que quando decide algo, pronto, você finaliza, reformula, segue em frente, e parece que você tirou um saco de carvão das costas. E aí você se limpa de novo daquela energia. Porque um pacote de carvão, quando cai na roupa branca, misericórdia. Então aqui você começa a ver isso diferente. E é esse trabalho, né, de enxergar ali até o excesso de doação, o excesso de comprometimento, o excesso de avançar demais e às vezes recuar em momentos que precisava estar mantendo a constância. E aí isso tem a ver com isso que alguém passou aqui. E de novo falo, seria interessante você escrever não somente o que você passou de ruim que desperta gatilhos, mas também o que você quer adquirir. O que é que teu espírito está ansiando por ter? E você vai conseguir. Aliás, muito mais rápido do que você imagina. Aqui, quem tem ligação com o arquétipo de Oiá, aguarde por soluções. Quem está numa busca de uma mudança, de uma renovação, aguarde por essa transformação. É algo que vem porque você está fazendo por onde. Você vem se colocando numa posição diferente. Aqui é como se você estivesse falando assim, eu tenho esse lado, eu entendo essa dualidade, mas eu vou carregar os dois. Uma hora eu vou querer ser uma pessoa mais ousada, outra hora eu vou querer ser uma pessoa mais reclusa. Uma hora eu vou querer ser aquela pessoa que vai fazer um sorvete, vai tomar o sorvete, outra hora a pessoa que vai querer lá comprar o sorvete pronto, exemplo, né? Então, você vai saber exatamente a hora de se posicionar, brincando um pouco mais na vida, sorrindo um pouco mais. E aqui pede esse olhar, né? Principalmente para quem está tendo problemas de conflito com o filho. O filho está rebelde, o filho está fazendo as mesmas coisas para pirraçar, e aí você fica naquele desconforto todo. Aqui é a ciência da paz. E aí é uma coisa complicada para quem está de um lado e para quem está do outro, porque existem as duas verdades. A verdade de quem está do lado A e a verdade de quem está do lado B. Porque ela é mutável. Cada um vai dizer de um jeito. E tá tudo bem. Julgar, todo ser humano julga.
Pode ser que ele esteja vendo com outro viés. Então seria interessante um diálogo aqui, principalmente se é adolescente. Agora, se é bebê, é entender o porquê que esse bebê está trazendo essa energia. Será que não é uma forma diferente que você precisa agir? Porque, infelizmente, se houvesse, né, porque não há um preparo, não há uma escola de pai ou de mãe, mas se houvesse, eu acredito que muita gente repensaria o fator maternidade ou paternidade nesse país. E para alguns eu diria que está no mundo, né? Porque é uma responsabilidade muito grande. E tem pessoas que não nasceram para isso. E quando vê, já estão ali, né? Então, aquela coisa assim, o que é que você está escolhendo? Como é que você está escolhendo? Como é que você está se posicionando diante daquilo que você já se comprometeu? E aí é uma série de questionamentos. Esse baralho ele está vindo com uma pegada meio questione-se, até um tanto quanto filosófica, né? O que você vem fazendo para melhorar a sua vida? Aonde é que você está entregando as sementes dessa cabaça? E aonde é que você está se espalhando demais? Que aí vem até aquele ponto assim, quebra a cabaça, espalha a semente, joga no corpo de quem fala mal da gente. É um ponto que, salve o ponto, que ele é um ponto de demanda, né? E aí, será que você não está dando conta demais de demandas alheias e não está criando uma demanda dentro de você que vira uma magia psíquica? Será que você não está conspirando contra você? Então, esta indagação é para que você possa se reposicionar e sim, botar a vida para fluir, para andar. No aspecto abundante que você almeja. Porque, como diz doutora Mabel, prosperidade também é confiança, também é verdade, também é autoridade, também é aquele processo de olhar para o seu eu interno, para esta criança. Como é que você está buscando as relações? Você está sendo sincero com você e com quem busca confiar em você? Porque confiabilidade se trata também daquela pessoa que ela te contou uma coisa e você não passa para frente. E a partir do momento que você diminui o outro para você se sentir maior, você anula a energia da prosperidade também. Porque o universo ele é abundante. E quando a gente entende que a gente pode transbordar na vida do outro, transborda na vida da gente. E aí eu lembro do senhor Américo falando, né? Que quando a gente auxilia o outro com a nossa verdade, aquilo volta da forma daquilo que você precisa, né? A prosperidade para cada um vai ter uma significância. E aí você começa a se ver diferente. E aí você vê os frutos chegando. As raízes ficando sólidas, as pessoas que vêm, é uma família de alma, é uma família com verdade. É aquilo que você sente amparo. Sabe o que me veio aqui? É como se você fosse pegar uma sombra num dia de sol quente. É como se você fosse pegar e receber das mãos de alguém um copo de água, depois de ter andado bastante, depois de ter passado sede, depois de ter enfrentado tormentas. Aqui você começa a ver a vida fluir, crescer, mas tem um processo de transformação aí. E daqui para estes 3 meses, é o momento que você ressignifica seu cérebro. Porque essas redes neurais, elas têm um tempo para poder ser reformulada, que é exatamente o de 3 meses. Para se construir novos hábitos, é necessário pelo menos 3 meses. E quem fala isso não sou eu, né? Isso aí é neurociência que vocês podem pesquisar, entende? Então, assim, quando você olha para você e fala, esses 3 meses eu vou reprogramar, eu vou mudar, eu vou construir uma nova persona, você consegue. Porque daí você se lapida para encontrar o presente universal e aquele resultado que você vem buscando. E aí você flui e se envolve e interage com o seu espiritual até de outra forma. Para quem quer relacionamento amoroso, é bem possível que nesses 3 meses você alcance uma relação aqui que é sincera, tá? E que é pautada no respeito. Para algumas pessoas, para quem tá querendo, claro, também, né? Porque a coisa só vem quando a pessoa permite. Então é alguém que tá buscando. É alguém que tá aberto para isso. Então, se você se abre para receber, você recebe. Se você não acredita, aí é coisa sua. E, como disse Dona Mulamo, Dona Padilha está querendo casar o povo, né? Então é bem possível que muitos aqui se relacionem com pessoas que vão ter aí uma interação saudável. E aí começa uma fase em que o seu emocional quer te sabotar. Então cuidado para não criar novamente e trazer à tona todo o cansaço e sobrecarga de novo. Aqui é uma luta constante, interna, de quem está nessa leitura. Aqui são pessoas que vão precisar se acompanhar. Seria interessante fazer um processo terapêutico. No SUS, para quem está no Brasil, dependendo do estado, você já consegue gratuitamente. Então seria importante. A questão também, né, de desenvolver um hábito saudável, de desenvolver um hobby, de tentar buscar atividades que façam com que o seu mental
não pense tanto e não se sobrecarregue tanto, também pode ajudar. Sabe quando você olha pro problema e fala assim, tá, você tá aí. É como se fosse um monte de louça suja, né? E aí a pessoa fala, não acredito. Mas aí a pessoa começa a lembrar que se ela tem louça suja, realmente ela teve alimento, se ela teve alimento, ela teve saúde para se alimentar. E aí ela começa a lavar aquela louça, né? E depois, quando ela vê, ela já organizou tudo. Então, às vezes, é o não deixar para o amanhã. E veja, também não é se sobrecarregar, é ter o equilíbrio. É ter esse discernimento de como você interage com as suas atividades diárias, com aquilo que te sobrecarrega, como é que você está lidando. Como é que você está enxergando aquilo que você precisa fazer? Como é que você está entendendo as coisas do seu dia a dia? Porque muitas das vezes você está teimando com uma coisa que não é para teimar. Às vezes você está tentando muito uma coisa que eles querem que você deixe para o momento exato e oportuno. Às vezes é só descansar que você precisa. Às vezes é só dormir bem. Às vezes é só você reorganizar a rotina para justamente você poder ter um pouco de silêncio, porque aqui pode ter tido muito movimento, muita coisa do outro que deixou a sua mente afuleimada, pode ter tido preocupações financeiras, pode ter tido interação com pessoas que trouxeram dúvida aos seus dons, dúvida aos seus talentos, medos, bloqueios, e aí você finaliza isso. Mas aqui é o encarar de fato, é o não ter medo. E não ter medo não quer dizer que você não o sinta, quer dizer que você sabe que ele está ali. Mas é tipo o monstro S.A., né? Você não vai abrir a porta para o bicho entrar. Você vai deixar ele lá. Você sabe que ele tá lá. Você sabe que naquela portinha ele tá lá. Ah, mas e se alguém vier e abrir a porta para o monstro sair? Olha para ele e fala, vem cá, monstro, vamos ter uma conversa aqui. O que é que o senhor tá querendo? Né? O senhor vê que é essa hora, vamos tomar um cafezinho? Tô brincando com uma coisa que é séria, mas não para levar na seriedade, percebe? É porque se o problema ele já tá ali, e a gente der mais ênfase para ele, vai vir mais. É tipo aquele dia que você sai com a roupa branca, vem um cara num caminhão, num carro, numa moto e te enche de lama. Se você xingar lá na frente, vem um escorregão, vem outra coisa pior para poder ficar mais chateado. Então, às vezes, é um não dar atenção para aquilo. É simplesmente seguir. E é fácil? Claro que não. É um trabalho interno, né? É um lapidar-se. E aí vem uma série de coisas que às vezes a pessoa pensa, ah, mas vou desistir. Não desiste não, você tem uma boa espiritualidade que te ampara. E é algo que para algumas pessoas pode vir com uma pegada assim, quanto mais você se desafia, mais você se alinha. Quanto mais você prospecta um futuro onde você encara essa infância e esses problemas, mais você materializa a transformação. Então, por mais que as coisas parem, por mais que tudo esteja complicado, ao invés de você dizer e ficar falando que tá parado, que tá ruim, que tá isso, que tá aquilo, busca fazer de outro jeito. O que é que você pode mudar hoje? A partir dessa mudança, você finaliza, inclusive, coisas negativas ligadas aí à família, ligadas a fatores que muitas das vezes você foi, né, inocente em algum momento, ligados àquela coisa que é de destino, que você veio para fazer, mas você não está sabendo como executar, ligados até a essa coisa de, olha, ficar imaginando e não agir. Então aqui tem algo que alguém vai finalizar, que alguém vai mudar, principalmente com o apoio aqui do povo da Calunga. Vai trazer à tona dons, talentos, interação, que vai trazer também uma finalização de relações que não foram boas, de um lugar que não foi mais legal, que não contribui mais para o teu crescimento. Então é uma perspectiva nova, tem um despertar aqui de uma deusa na vida de alguém. Para muitos ela está ligada às águas, pode ser inclusive uma ondina, trazendo este restabelecer da vitalidade. E por que a água aqui ela vem como fator importante? Porque vai movimentar o teu lado criativo. Nós somos compostos de água. A maioria do nosso corpo é água. Água é emoção. E uma emoção retida pode trazer maus entendidos, pode trazer complicações. Então, para manifestar esta abundância em até 3 meses, é encarar de fato. E a tua espiritualidade está te convidando a enxergar isso, sem medo. E aí, como foi dito, não é que ele não exista, tá? E aí você volte lá para não ficar muito repetitivo e ficar a mesma coisa, né? Para não ficar o rec e repete. Então, assim, é como se você fosse ver a coisa balançando, mas você fala assim, ah, tá aí o problema. Agora eu não posso resolver. Então você faz uma lista do que é prioridade. E aí você consegue sanar, tá? Falar de pessoas percebendo isso, né? Nos próximos 3 meses aí você vai manifestar uma transformação que vai refletir nas relações. Essas relações, elas podem ser profissionais ou amorosas. E falar de alguém tendo sabedoria para lidar com uma mulher que já foi muito problemática na tua vida.
Pode ser uma sogra, pode ser uma cunhada, pode ser uma líder espiritual, profissional. Então tem uma fórmula nova de lidar com essa pessoa. E isso vem para que você também lide melhor com as suas questões, principalmente se você tem dificuldade de lidar com o feminino, ou com o teu lado aí interno. E aí fala de você percebendo isso, sim, o que está oculto aqui. Tem muita gente que vai descobrir mentira, vai descobrir traição de uma pessoa em específico, ou vai ver que alguém está pagando o que fez com você. Fala também de pessoas olhando para o novo rumo de vida e desconstruindo as coisas para melhorar e evoluir naquilo que estão buscando. E aqui pede atenção na questão de saúde, tá? Então seria interessante buscar um médico, principalmente se você está num cansaço excessivo, às vezes é falta de nutriente, às vezes é uma alimentação que não está repondo, que você precisa repor, às vezes pode ser aqui, como foi falado, do sono, né? Então seria interessante dar uma olhada. Quem se zela sempre tem a si. E quando você tem a si, nada te abala. Por quê? Porque você vai cada vez tendo mais consciência de quem você é. E isso faz com que você manifeste a abundância que você busca. A partir disso, aquilo que está pesado, que está denso, que está negativado, que faz com que você não sonhe, é tirado. E aí se abre uma nova janela para uma prosperidade. Essa prosperidade, essa abundância vem naquilo que você está buscando. E aqui tem uma realização de uma meta, de um objetivo, de um propósito, de uma ideia, de um objetivo específico. Tem alguma coisa que você estava se comparando e você não vai mais se comparar. Então a sua vida começa a fluir. Porque aqui você vai ter uma base verdadeira e real, onde você supera coisas do plano espiritual e coisas do mundo físico. Então haverá também uma conciliação e em paralelo você faz o que precisa, executa com maestria e recebe do universo o que você precisa plantar para colher, ou seja, você plantando agora e vai colher aquilo que você já está plantando ou replantando. Então é uma transformação que traz um crescimento grande aqui, tá? Uma realização de um sonho para alguém aqui. E se você tá já nessa batalha e você veio aqui para perguntar na mesa se você ia alcançar a realização disso, que é algo grande, é uma coisa que você não está podendo nem contar para ninguém, aqui você vai realizar sim. E para algumas pessoas você vai ver seu filho realizando um sonho. E você vai ficar muito feliz pelo seu filho. Aqui eu falo com pessoas que são muito protetoras. Aqui pode ter energias de pleidianos também, né? Dá uma olhada sobre isso. Então é aquele momento em que você não só cresce e se desenvolve, mas também faz com que o que está no entorno seja comemoração, não seja mais distração. Você faz várias coisas ao mesmo tempo. Você vai selecionar onde é que você vai dar a sua atenção plena. Isso vai trazer resultados aqui que vão ser, né, de expansão, de realização, e sim, você tendo aquilo que você buscou. Então, a abundância, ela chega em 3 meses para quem fizer esse trabalho interno. Tá certo? E aí, lembre-se, é preciso manter constância. Porque aqui a maior dificuldade é lidar com o seu eu. E aí, para algumas pessoas, é como se você já soubesse, então você só está confirmando. Tá bom? Bom, é isso. Eu espero que eu tenha contribuído de alguma forma. Se essa leitura te ajudou, coloca para mim nos comentários. Eu sou a mudança e o renascimento. Porque essa será a frase do decreto de transformação. Mas só coloca se você for fazer esse trabalho interno. Porque aqui não vai ser fácil, não. Vai puxar gatilhos, vai tirar coisas que muitas das vezes estão dentro de um baú, estão lá enterradinhas, mas quando elas vierem à tona, você se transforma e alcança o seu objetivo. Tá certo? Bom, é isso. E lembre-se, a saia de mulambo quando gira, nada mais fica no lugar. Muito axé. Vamos lá para quem escolheu a carta do Babalorixá. Sejam bem-vindos. Salve espiritualidade. O que plantar para colher a abundância em 3 meses? O que plantar?
Aqui tem pessoas que vão ver coisas acontecendo para te tirar de um conforto, assim, como se fosse uma situação, não que ela seja negativa, não é isso, né? Porque até quando vem mensagem positiva, a gente tem que manter a constância naquela energia para que aquilo que é bom se mantenha, né? Porque essa questão energética, ela é muito condensada às vezes, e muitas das vezes ela também é muito volátil. Então é como se você estivesse naquele processo em que você percebe o que precisa, mas aí não é lutar contra, é simplesmente manter a constância. Exemplo, se vier essa situação desafiadora, é olhar para o problema e falar assim, peraí, calma, como que eu resolvo, né? Se vier uma situação boa e positiva, porque para muitos pode ser uma questão até de justiça, é olhar para a situação e falar assim, como é que eu mantenho? Estes questionamentos, eles serão importantes, porque você vai estar no comando da sua vida. Você vai estar com plenos poderes nas mãos, inclusive para quem é pessoas, né, para quem está ligado à religião, à liderança, a projetos novos, a coisas que você precisa estar no aqui, no agora, no momento presente, consciente de quem você vai saber lidar com isso com maestria. Então é como se você tivesse com o instrumento musical, sabendo que dentro de você tem uma veia artística, e você ainda não tivesse a noção de como fazer aquele movimento para que o som saia. Daí você busca um curso, você busca uma pessoa que tem uma mentoria ali, você estuda, você vai fazendo e aí você traz à tona toda aquela tua veia artística. Exemplo, né? Então é como se tivesse dentro de você um conhecimento, um dom, um talento que vai vir à tona, para justamente te tirar dessa situação aí que está complicada. Para algumas pessoas, em até 3 meses, você vai se moldar. Aqui tem uma necessidade de você não ouvir tanto a opinião do outro, de buscar mais a tua espiritualidade. 2 cartas que falam muito de espiritualidade, o Babalorixá e a Cruz. Ou seja, qual é o teu caminho espiritual? E não estamos falando de vertente religiosa, veja bem, estamos falando de pessoas que precisam se posicionar, caso queiram, num movimento de entender que sempre tem uma energia maior, sempre tem algo maior. E o que é que está fazendo por você? Qual é o seu propósito divino? Qual é o propósito da sua alma? E se você já vem nessa busca e não se encontrou até hoje, é bem possível que em até 3 meses você já tenha encontrado o seu caminho. Você já tenha encontrado o seu jeito, o seu dom, o seu talento, a sua independência. Não sei o que você está buscando, porque cada um está buscando independência numa questão. Mas aqui tem uma coisa que é muito bonita. Se você é uma pessoa insegura, você vai se tornar uma pessoa segura, consciente, empoderada. Você vai tomar decisões que não serão decisões, como que fala? Não é que seja decisões na areia movediça, não. Mas também é como se você fosse tomar decisões assim, calimbradas, timbradas, sabe? Certeiras. Principalmente para quem mora em natureza aqui, sabe? Então é como se você fosse realmente acertar mais. Se colocar numa posição de saber o que é que ilumina o teu coração. E aí você recupera ou relações, ou interação, né, melhor com o teu financeiro, ou até uma cura de um processo interno que você vem buscando. Então, eu estou falando com pessoas que vão entrar num processo disciplinar diferente e que é necessário que tenha essa interação com aquilo que você realmente busca para que você mude o que precisa. Aqui eu estou falando com pessoas que vão avançar, não vão regredir. Aqui eu estou falando com pessoas que se direcionam para um caminho novo e alcançam um objetivo. Aqui eu estou falando com pessoas que vão conseguir curar algo, porque aqui todo incômodo, seja de pessoas ou de um caminho que não se encontrou, você vai se encontrar. Aqui você não entra mais naquele percurso de duvidar de você. Aqui você não entra mais naquela história de, olha, tá ruim, tá complicado. Não, você vai olhar para o problema e vai falar, eu consigo. Você vai olhar para o problema e vai falar, eu sei resolver. Então não é coisas que vão te abalar aqui, não. Você vai simplesmente mudar, transformar. Deixar para trás aquilo que fazia você oscilar. Deixar para trás aquilo que fez muitas das vezes ser pela opinião do outro. Aquilo que fez com que você muitas das vezes
pensasse de um jeito e depois você via que era de outro. Então é como se você fosse começar a se ver de uma forma mais espiritualizada, mais intelectualizada do que você já é. Então aqui tem uma jornada que ela é pautada no espiritual, seja qual for a tua crença. E aqui pede que você reformule isso, né? É uma visão mais desapegada. Não é uma visão apegada ao que o outro pensa ou deixa de pensar. Não é uma visão do que o outro quer, almeja para você. Não é uma visão sua. É uma visão de como você cresce, de como você se desenvolve. Você não se perde na fala do outro. Aqui eu estou falando para pessoas que vão conquistar seu espaço. Seja você que está aí no meio virtual, seja você que está desenvolvendo um projeto, seja você que está olhando para as circunstâncias e está dizendo, olha, tal coisa. Você vai alcançar, meu amor. Tem uma fluidez que vem para você, tem um contornar dos problemas. E isso faz com que você brinque um pouco mais com a vida para que você possa ter os resultados que você busca. Algumas pessoas aqui vão sentir muito, né, nos próximos 3 meses, a necessidade de fazer momentos e ter momentos mais descontraídos. Seja você com alguém, ou seja você só. Aqui você vai fazer coisas que muitas das vezes você não está acreditando que você faria. Sabe quando você vê as coisas acontecendo e você fala, nem tchum, sabe? Você começa a fazer diferente aqui. E aqui, nos próximos ciclos lunares, observe que a tua espiritualidade vai te trazer vontade de fazer coisas por você. Coisas diferentes, coisas inovadoras, sabe? Nem que seja você pegar um copo com água e rezar nele. Nem que seja você pegar ali uma planta e utilizar ela para fazer uma decoração. Nem que seja você estar em conexão com a terra. Aqui eu estou falando com pessoas que fazem um processo de mudança interna que vai refletir na convivência e na socialização. Tem um recuperar de sorte aqui também, tá? Tem um recuperar de sorte aqui. Principalmente para quem está com problema na justiça com uma pessoa específica. Ou para quem está se sentindo injustiçado de algum modo, né? Aqui eu falo para pessoas que vão conseguir se encontrar. Tem um ciclo ruim que se encerra, e aí pede-se a você que nesses próximos 3 meses você faça ciclos novos, nem que seja implantar uma rotina diferente, nem que seja você começar a fazer uma prática de fé, principalmente em um horário específico, nem que seja você olhar para as pessoas de outro jeito. Aqui tem alguma coisa que algumas pessoas estão vendo como algo parado, negativado, complicado, que você vai ver de outro jeito. Então, que são pessoas que alavancam um caminho, uma situação, uma circunstância, porque param, né, de comparar, de observar, começam a focar em algo específico. Isso vai trazer retorno. Você deixa para trás aquilo que está te angustiando. E para algumas pessoas é como se você estivesse numa fase em que você enxerga coisas que depois você vai falar, ai, aquilo eu pensava de um jeito, eu já de outro. Por quê? Porque o teu sentimento e pensamento vem sendo, e vem tendo também, né, interferência de outras pessoas. Então esses comparativos, essa cabeça fluimada, essa dificuldade de concentrar, de alguma forma você vai encontrar, não sei como, tá? Porque aqui não me mostra, mas fala de pessoas encontrando uma centralidade, encontrando um caminho em que fazem as coisas sem tanta perturbação. E é por isso que esse caminho espiritual aqui vai ter muita importância para alguém, né? E aí também tem uma outra questão, é você percebendo que você tinha dentro de você uma capacidade que você não percebia. Então tem uma descoberta de algo aí. E pode ser um pouco complicado de início, sim, né? Que pode ser algo que está aí bem oculto, mas é algo que vem também trazendo um processo assim. Dói, mas modifica. Dói, mas transforma. Mas pode ser aqui também que alguém receba do espiritual algum insight. E isso traga uma transformação. Aqui fala muito de pessoas recebendo do universo, recebendo da própria fé, aquilo que necessita. Por quê? Porque são pessoas que estão nessa jornada. Então, o compromisso que você está tendo com você vai mudar não só a você, mas o seu processo de enxergar a sua caminhada. Principalmente para quem é artista aqui também, tá? Não, você vai se ver diferente. Aqui são pessoas que sempre buscaram opinião e aprovação do outro.
de alguma forma tinha ou um processo interno, onde você se criticava muito, ou onde você buscava do outro, né, aprovação. Então aqui você começa a olhar mais para você e fala, quê? Não preciso disso não. E aí você se empodera, se alavanca, lidera de novo a sua vida. Você faz por você aqui aquilo que precisa. E aí você não trava, aí você não se diminui, aí você não entra numa coisa assim de, ai, tá tudo complicado, ai, tá tudo dificultoso, ai, tal coisa. Não, você começa a ver que algumas coisas não são necessárias mais. E o teu mental, ele vai estar muito centrado, tá? Principalmente para quem aqui trabalha com profissões que precisam estar com o mental muito bom. E para quem aqui tem uma ligação com o arquétipo de Emunjá, vem uma vitória sobre uma rivalidade aqui, tá? E essa rivalidade não era coisa da sua cabeça, não. Você vai ter confirmação aí, tá? Para outras pessoas, fala de você percebendo coisas que vão fazer você sim desenvolver, crescer, principalmente aqui na questão profissional, tá? Fala de pessoas focadas na melhoria, no bem-estar, né, em superar problemas. Falar de pessoas aqui também alcançando um objetivo sem se colocar numa situação menor ou inferior. Aqui eu estou falando para pessoas que vão se transformar, se moldar. Tem uma realização trazida por uma mentora aqui, tá? E aí, nesses próximos 3 meses, faça tudo o que você puder para melhorar este pensamento, essa convivência com você e com as pessoas, tá? Porque aqui você vai olhar que algumas coisas não valem mais a pena, você começa a transcender isso. Aqui você não vai olhar mais para as coisas e vai ficar ali, não, você vai seguir em frente. Sem aquele momento de se criticar, de se diminuir, de ficar pensando, ponderando, não, você vai falar, ok, vambora, né? Vambora, 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 vamos agir. E aí você muda. Isso vai ser muito bom para você. Muito bom. Aqui você entra numa fase de conquista profissional, para quem está buscando. E essa busca, ela vai ter realização rápida para muitos aqui, tá? Você consciente de quem você é. E aqui tem alguém que pediu no espiritual uma descoberta de uma coisa que precisa de tratamento no braço. Já buscou médicos, especialistas e não descobriu. Procura uma outra opinião que você vai descobrir a causa, tá? E assim, não fica se sentindo uma pessoa inferior por conta disso, não. Aqui, Dona Mulambo pede para eu falar para você que você pode avançar muito mais. Não tenha medo de ser quem você é. Você vai encontrar jeito, tá? Bom, para outras pessoas, fala de você nesses próximos 3 meses, conseguindo guardar dinheiro, conseguindo fazer algum tipo de negociação importante, mas justamente por quê? Porque você vai estar se posicionando com relação às pessoas de outra forma. Essa correlação, ela vai trazer independência, fluidez, melhoria nas questões financeiras, porque aqui está falando muito disso, e da questão profissional, tá? Fala de alguém percebendo que uma relação, uma pessoa, uma situação já não dá mais. Então tem algo que você aqui vai romper. E tem algo que você vai perceber que não adianta mexer, porque é aquela história que os mais velhos gostavam de falar, né? Que aqui fezes, quanto mais mexe, mais fede. Então aqui são questões que tem gente que vai preferir deixar para lá. Porque não vai valer a pena, né? E aqui tem outras pessoas que vão perceber que uma situação, um lugar já não dá mais. E aí tem algum tipo de transformação com relação a isso, tá? É com todo mundo? Não, mas aqui fala de mudança, tá? Mudança de casa, mudança de estrutura, mudança na relação, mudança em como você se enxerga, né? Porque essa casa também pode estar falando aí da sua intimidade. Então são pessoas que podem estar, né, com a libido baixa, com a ansiedade, a compulsão aumentadas, e aqui são pessoas que vão tratar isso e que vão conseguir, né, alcançar um nível maior. E fala muito da proteção de Exu Caveira para alguém, tá? Então, se você perdeu território, se você perdeu família, se você perdeu amigos, se você perdeu trabalho, aqui você se reconstrói. Mas lembra que é preciso olhar as relações agora com um certo pé atrás, sabe? Para quem tá nessa leitura aqui, não dá mais para você querer ser a mesma pessoa de antes. Essa fase já foi. Tem um passado sendo enterrado aqui. Para que você cumpra a sua jornada na Terra, tá? E, ó, tem muita transformação aqui, muita mesmo. Aqui são pessoas que perderam quase tudo, só não perderam a fé.
Essa leitura, ela tem que tomar até um pouco de cuidado, porque, querendo ou não, são leituras que emocionam também quem está do outro lado fazendo, né? Porque aqui são pessoas que passaram por desafios que só estão de pé por conta da fé que tem. E aí, nesses próximos 3 meses, mantenha a constância nessa energia, lapide o que precisa, se posicione de outro jeito, enxergue o seu poder sim, tá? Que vai vir para sua mão, algo que é seu por direito. Isso vem por causa do seu espiritual. Tá? Tem dor? Tem dor. Porque aqui são pessoas que passaram ou estão passando uma fase que misericórdia, né? Mas vão conseguir contornar. Vai vir para tua mão a solução. Mas é preciso olhar para você de outro jeito. Aqui não dá mais para você se sentir pequena ou pequeno. Aqui não dá mais para você viver da mesma forma. Aqui eles estão te cutucando para que você saia de situações que não são mais positivas para você. Aqui fala de você rompendo com o que precisa, tá? E para quem está enfrentando dificuldade no financeiro, para quem está enfrentando uma dificuldade de se enxergar, né, num caminho específico, aqui você vai descobrir também como fazer a coisa diferente, tá? Falar de pessoas superando problemas. Aí tá muito, o 2 de paus em cima da rainha de ouros, que também no baralho cigano fala de caminhos, né, de dualidade. Então você tá saindo aí de conflitos. E esses conflitos podem estar ligados também a como você projeta o seu futuro, né? Você vai enxergar seu potencial. Você vai ter na sua mão a chave, a solução. Agora é preciso olhar para a dor. Olhar para suas bases, olhar como que você estruturou até hoje, de que forma você entregou, porque aqui tem um leque de oportunidades para você, a partir de olhar para isso. E você vai saber exatamente como fazer. O teu espírito, ele tá indo, né, com uma energia muito rápida e volátil ao mesmo tempo. Aí, para manter isso, segura a benção. Transforma dentro de você e observa que aqui é preciso um processo até mais meditativo para despertar o que precisa. Que quem está despertando Kundalini continua. Tá tendo catarse, mas continua. Isso vai trazer resultado, tá? Para quem está com certo receio com relação a uma situação específica, você vai conseguir contornar, você vai conseguir resolver. E aqui, se tem difamação, se tem algum tipo de fofoca, de negatividade lançada contra você, vai bater e vai voltar, porque aqui tem amparo espiritual, tá? Aliás, muito amparo, que eu falo com pessoas que são líderes, ou líderes espirituais, ou pessoas que de alguma forma têm uma espiritualidade que é magnífica. Aqui eu não estou falando com pessoas que brincam com a fé, não. Pelo contrário. Aqui eu estou falando com pessoas que se mantiveram de pé por causa da fé que professam, seja ela qual for. Porque aqui você teve fases muito complicadas. E aí, na dor se cresce também, porque se evolui, se aprende. E aqui você vai entender que algumas pessoas não devem mais ficar com você. Que algumas coisas lá de trás que você socializou, gostou, viveu, foram boas naquele momento. É um olhar de quem você é, de como as coisas são. Sabe? É como se você fosse ver tudo fazer sentido. Você vai conseguir realizar uma coisa aqui que para alguns vai ser muito inusitada. Vai ser uma coisa rápida, onde você tira o que não está dando mais, você supera batalhas que você pode estar enfrentando aí sem apoio nenhum, e você encontra as parcerias que vão ser necessárias e extremamente importantes. Algumas pessoas vão estar numa fase mais independente, inclusive, saindo de circunstâncias, saindo de problemas, alcançando respostas. Então aqui eu estou falando com pessoas que vão encontrar, né, o seu chama, a sua forma de lidar com algo específico. Aqui também eu falo com pessoas que vão estar reerguendo a sua própria fé ainda mais para combater algum dilema mental e alcançar uma resposta estruturada. Aqui tem uma justiça espiritual que traz de volta algum dom, talento ou bênção que você tinha e de alguma forma foi abalado. E para algumas pessoas aqui você vai materializar a conquista de um bem que ele sim é algo estruturado. Aqui eu estou falando com pessoas que vão trabalhar nesses próximos 3 meses bastante, viu? E muita gente vai querer saber o que você está fazendo na sua vida. Então verifica para quem você vai contar, tá bom? Aqui é um trabalho interno que vai trazer resultados. Mas veja quem você vai ter do lado aí. Porque a partir disso, você entende que a sua jornada, ela é sim espiritual.
e que algumas pessoas, elas fizeram parte, mas não vão mais fazer, e você vai entender aqui que tem muita gente que queria ter a espiritualidade que você possui. E aí não é entrar na onda de ficar com medo de manifestar, de ter, de ser, não. Aqui é entender que essas pessoas, elas estão infelizes e que muitas das vezes você puxar essa energia para você vai te abalar. Você vai saber como lidar com isso, tá? Fala de você vendo coisas de um jeito diferente, você olhando uma pessoa de uma forma diferente e alguém te olhando também de outro jeito. É como se tivesse aqui algum tipo de bênção, retorno, abertura, conversa importante. Aqui eu estou falando com pessoas que vão desenvolver algo. Pode ser um projeto, pode ser um ideal. Aqui eu falo para pessoas que vão ter aqui algum tipo de bênção material e que precisam ficar em silêncio, porque sempre vai ter alguém tentando te diminuir. Você vai saber como fazer isso. Aqui é a turma das pessoas que conquistam as coisas, mas vão ter que selecionar bastante quem você põe do lado. E veja que tem decisões importantes que serão necessárias serem tomadas. Aqui eu estou falando com pessoas que precisam entender que grandes poderes são grandes responsabilidades. E que quem está do lado também afeta a sua energia. Aqui eu estou falando com pessoas que vão perceber que no dia a dia conseguem transformar, renovar, vencer e alcançar. Aqui não são pessoas que vão ficar numa situação ruim, não. Aqui eu falo com pessoas que vão alcançar algum tipo de bênção, mas entendendo que existe um negativo, né? O universo é dual. E vão chegar no resultado. Porque na tua mão vai vir a solução, tá? Bom, é isso. Essa leitura aqui, ela traz a seguinte frase. Por mais que o negativo exista, eu sei lidar com ele. E é isso que você precisa carregar. A certeza da vitória, mesmo em meio a pessoas que torcem contra. Porque às vezes são pessoas que até o amam, né? Mas são pessoas que muitas das vezes não querem que você cresça para você não ir embora. Às vezes não é maldade da pessoa, né? Então é preciso analisar isso com sabedoria. E você vai saber fazer, tá bom? Lembre-se, a saia de mulambo quando gira, nada mais fica no lugar. Muito axé. Vamos lá para quem escolheu a opção de número 3, a carta de Oxalá Oxaguian. Sejam bem-vindos. Toda a espiritualidade proteja os seus caminhos. E quem aqui chegar com boa intenção, receba o que está buscando. E aqueles que não, Maria Mulambo das Almas, Chage. O que plantar para colher abundância em 3 meses? Aqui eu tô falando com pessoas que são muito protegidas. Espiritualmente você tem uma força. Aqui a energia ainda mais bonita do que da primeira opção, ou da segunda opção, perdão. Aqui eu tô falando com pessoas que conseguem vencer em meio ao caos. E que já estão plantando. Tô falando que a energia é mais bonita ainda do que da segunda opção, que são pessoas que superam. Pessoas que são crucificadas, são difamadas, né? São colocadas na berlinda porque são inocentes, mas não inocente no sentido ruim, né? No sentido de pureza de alma. Aqui tem amparo, tá? Muito amparo. Não se sinta pequena. Não se sinta pequeno. Você é para a espiritualidade, para a fé que você tem, a menina ou o menino. No sentido de que eles querem te amparar, eles querem ver você crescendo, se desenvolvendo. Então não se sinta pequeno. De novo, afirmo. Não se sinta pequeno. Aqui não sei por que me veio a imagem do planetário. Talvez alguém aqui goste. Uma criança, quando observa o céu, ela vê infinitas possibilidades. Uma criança, quando observa o mar, ela vê o amor divino. Uma criança, quando ela observa a relação humana, ela enxerga cada um de um jeito diferente. Uma criança, quando vê as nuvens, ela enxerga desenhos, formatos, possibilidades, movimento constante. Parece para o adulto que está parado, né? Mas para a criança, ela sabe contar, ela sabe dizer. Não se diminua. Tem uma espiritualidade que te olha. E não é para você ficar com a falsa ilusão de que não é para agir. Não, pelo contrário, é para plantar mais sementes, para colher mais bênçãos. Porque aqui não está me vindo a conotação negativa da cruz, não. Aqui está me vindo o lado positivo dela, de uma superação e de uma bênção.
de uma ascensão. Essa ascensão, ela traz superação, ela traz renovação, ela traz um olhar diferente para você. Tentaram criticar, tentaram parar, tentaram fazer você não alcançar o seu objetivo, mas você aqui tem um amparo divino. Para muitos é de uma avó, tá? Aqui são pessoas que vão se tornar conhecidas ou referências para algo ou para alguém. Se dedica. Mesmo que tenham pessoas que tenham feito qualquer coisa contra você, busque internalizar dentro de você que você não é essa pessoa. Você não é esse contexto. Eles não são você. Muitas das vezes você pode ter despertado o lado infantil deles, a criança ferida deles. Aqui são pessoas que vão entender que mesmo que te critiquem, você cresce e se desenvolve. E aqui tem alguém que vai materializar, sim, uma relação saudável. Aqui está falando com pessoas que tiveram grandes livramentos, coisas que você sabe e coisas que você não sabe. Tem algo aí que foi ocultado. Mas a tua espiritualidade, ela te ampara de uma forma tão bonita que você vai ver a coisa indo, sabe? A coisa engatando. Fica para trás aí muitos desgastes que você teve, muita dificuldade de enxergar quem é você. Teve estresse, teve muito estresse aqui. Mas eles estão puxando você de volta. Aqui é como se você tivesse se afundado em algo que você não tem coragem de contar para ninguém. E aí você se critica, aí você se pune, aí você se flagela. E aí vem um monte de aí, né? Esse aí gerou uma aflição. Mas eles vêm trazendo algum processo de cura, de levantar-se de novo. E nesses 3 meses daqui para frente, no caso, faça coisas por você. Coisas que enraizem em você, para que você possa ver essa árvore crescer, porque vai começar da onde? Da raiz. E aí é como um bambu, né? Primeiro ele vai se desenvolver embaixo da terra, para depois ele vir à tona. E aí ele se flexibiliza em meio ao vento. Ele não está querendo combater com os outros. Pelo contrário, ele entendeu ali a posição dele. E ele sabe que ele pode ir além. É a mesma coisa de um ovo podre. Ele está dentro da casca, apodreceu. Mas na maioria das vezes, se você não quebrar ele, você não vai sentir. Porque ele, na maioria das vezes, dependendo de onde você colocar, ele não vai contaminar. Você vai pegar. Se ele estiver na cartela, principalmente. Agora, se estiver num recipiente, numa vasilha, pode ser que seja diferente, né? É um exemplo. Mas se ele estiver na cartela, ele está no lugarzinho dele, no espacinho dele. Só vai saber se quebrar. E aí, quando quebra, vem aquele fedor, né? Então, talvez você não precise mexer numa coisa. Talvez você só precise crescer. Talvez você só precise crescer e crescer e crescer e crescer, não se importar com o que falam, não se importar com quem quer te diminuir, com quem quer te ver nessa podridão. Porque você não é essa pessoa, você não é essa circunstância, você não é aquilo que você está fazendo nesse momento. Existe algo maior. E você vai saber o que fazer. É como se você precisasse aqui estar em locais que encham a tua visão e te façam enxergar de forma mais abrangente uma questão específica. Exemplo, talvez você precise estar em contato com a natureza para enxergar e estar com a visão mais limpa, porque pode ser que você esteja vendo e ouvindo coisas, né, guardando coisas, falando coisas que estão pesando. E aí talvez seja necessário isso, porque não é para todo mundo. Então, é isso mesmo. Precisa tirar esta bola, este peso aí das tuas costas, porque aqui está sobrecarregado. Tem uma costa que está pesada. E aí pode estar guardando mágoa, pode estar pensando e repensando coisas que não estão trazendo resultado, pode estar numa situação complicada de vida. Então aqui vem uma situação que te convida a transformar uma atitude. É fácil? Não. Quer dizer que você tem que ser uma pessoa na frente dos outros e uma pessoa no seu ambiente íntimo? Olha, ninguém vai ser igual nos ambientes. Mas se você tem o aperê, você tem caráter. O seu caráter, ele vai definir quem é você. E independente de como você se porta no seu ambiente profissional ou no seu ambiente domiciliar, você vai ser uma pessoa que todo mundo vai dizer, ó, essa pessoa ali é assim. Então você constrói o que é uma autoridade também. E você vai saber como fazer, tá? Para quem tá com um problema específico na moradia, seu ambiente vai começar a ter paz.
Para quem precisa trabalhar em paz, também fala de você encontrar essa paz que é interna, tá? Vai refletir para o externo? Vai. Existe aqui uma espiritualidade que está tirando energias que estavam atacando a tua paz, a tua saúde, a tua harmonia. Aqui eu estou falando para pessoas que estão se livrando de magia. Essa mesa, essa egrégora está cortando magia na vida de alguém. E para quem é esse recado, você vai começar a sentir mais paz, mais tranquilidade, mais vontade de andar mais arrumado, mais ajeitado. Por quê? Porque você vai zelar de toda uma estrutura. Você não vai mais ficar naquela fase de andar por aí como se não estivesse fazendo questão de viver. Você revive em você. Você renasce aqui. Porque há uma situação que está sendo tirada. Energias densas foram tiradas. E você de alguma forma vai sentir, tá? Fala de pessoas vendo a justiça divina. E vendo também alguém pagando, tá? Aqui você pode ficar sabendo da justiça divina agindo na vida de alguém. Alguém vai ver isso aqui acontecer. É para todo mundo? Não. Mas aqui tem gente que vai ver acontecer. Então não fique preocupado ou preocupada com seu inimigo. Existe sim leis que regem essa terra. Acredites ou não. E aqui vai vir confirmação para alguém, tá? Uma mentora que foi lá cobrar. E para alguns foi uma cigana. Ela vai trazer solução, tá? Para quem está numa relação que você está se sentindo mal, ou que você não está querendo mais, porque você quer novidade, porque você quer mais atenção, porque você quer coisas diferentes, até uma ação da pessoa, aqui pode ser que você se surpreenda com essa pessoa, tá? Pode ser que aqui haja uma melhoria para alguém. Fala de mentores te ajudando a mudar, ou de vida, ou de crença, ou de amizade, ou de casa, ou de crenças, já falei, né? Então é como se você estivesse olhando para coisas repetitivas, coisas de um passado, que eles vão falar assim, epa, peraí, siga em frente. Devagar, né? No passinho da formiguinha você chega lá. Então é como se você fosse olhar para as coisas e falar assim, quer? Você começa a ver de outro jeito. Você começa a não ficar pensando coisas ruins. Porque você vai acender aqui um nível diferente. Porque tem gente aqui que estava muito triste, muito melancólico. Principalmente antes de dormir. Essa energia sai, essa preocupação sai, esse pensamento sai. E você vai ter confirmação dessa leitura, tá? Para algumas pessoas em até 7 dias, para outros vai ir um pouquinho mais de tempo. Mas essa leitura vem trazendo libertação do que angustia no período noturno, do que traz movimentos que fazem você se sentir mal, ou em um lugar, ou numa situação. Aqui eu estou falando com pessoas que vão vencer circunstâncias que nesse momento não estão vendo jeito. Você vai encontrar um jeito. E esse jeito que você vai encontrar vai te trazer tanta alegria. E é uma alegria genuína, tá? E para alguns você vai ter que tomar uma decisão entre vários caminhos, porque não vai surgir mais que um não, vai surgir vários. Mais que um no caso, né? Vai surgir mais e mais oportunidades. E aqui decida por aquela que te traz conforto, por aquela que te traz verdade, por aquela que te traz conciliar das fases, conciliar de função, melhor administrar do seu tempo. Decida por aquilo que vai trazer para você satisfação, tá? E aqui você vai ter confirmação. Aqui também vem verdades, vem. Só que elas não vão doer não, porque aqui tem alguém que já está esperando, né? E fala de um recuperar de sorte, um recuperar de destaque, um recuperar de clientela, porque aqui você não entra na fase do embate. Você simplesmente contorna e você vai saber como fazer isso com maestria. Aqui eu estou falando com pessoas que não vão ficar numa situação ruim, não. Aqui fala de pessoas administrando as coisas e sabendo como fazer dar certo. Aqui também tem muita proteção do povo das matas, né? Então são pessoas que vão ter uma realização aqui por causa da fé que professam. Tem muita proteção aqui, muita mesmo. Aquilo que está tentando te perturbar, invadir teu campo, você vai perceber. Aqui eu falo de pessoas que vão superar e vão vencer tudo que está oculto, tá? Tem alguma satisfação aqui que é algo que muita gente vai ver você alcançando.
Teve muita gente que torceu contra aqui. Teve muita sobrecarga. Você vai recuperar muita coisa aí que você acredita ter perdido, tá? Nem que seja a vitalidade. Em que também você vence e rompe com barreiras, com negatividade, com grades emocionais, com aquilo que muitas das vezes você até duvidou, né? Então tem um caminho espiritual de liberdade aqui, de avanço, onde você olha para aquilo que está ali, né, oculto, para algumas coisas que muitas das vezes você entregou demais e você fala assim, vou buscar minha liberdade. E aí você encontra essa liberdade, o que é muito bonito, né? Porque há o contraponto aqui de algo que estava oculto e algo sendo revelado. Então é como se você fosse movimentar as energias, mesmo em meio a circunstâncias, pessoas, né, hábitos, e você transforma aquilo que precisa. Aqui são pessoas que podem perceber as energias e vão saber lidar com elas. Aqui eu estou falando com pessoas que avançam, mesmo em meio a tudo dizer basta, mesmo em meio a tudo ir contra. Aqui tem um planejamento diferente que alguém vai fazer aqui que vai dar muito certo, tá? Então em 3 meses aqui tem liberdade. Algumas pessoas estão se questionando sobre um local, sobre uma pessoa, e estão sem saber como fazer. Descansa sua alma que você vai saber exatamente o que fazer no momento certo. Aqui precisa de tranquilidade. E aqui não, veja bem, isso aqui não é para todo mundo, mas toma cuidado com emprestar as coisas ou pegar emprestado, tá? E aqui tem alguma energia que pede atenção, tá bom? É para todo mundo? Não. Mas aqui para quem é um recado, a pessoa sente na alma, né? Fala de uma pessoa te dizendo uma coisa e pedindo um segredo, você vai saber guardar segredo e lá na frente essa pessoa de alguma forma vai te retribuir porque você vai ser alguém que vai trazer solução para alguém. Então pode ser até que alguém te conte um projeto, uma ideia, né, uma coisa que essa pessoa quer fazer que é inovadora e vai precisar de você, você ali vai fazer alguma coisa por essa pessoa e essa pessoa depois te retorna. Aqui também fala de pessoas tendo conquistas, tendo algum tipo de sorte na vida depois de uma fase bem capenga aqui, né? E a partir disso, aquilo que muitas das vezes quer travar você, você começa a olhar com outro olhar. Você começa a fazer suas coisas de outro jeito. E aqui você não vai deixar de ser aquela pessoa de bom coração, mas você vai saber exatamente a quem entregar isso. Por quê? Porque o teu espiritual vem te trazendo crescimento para que você não entre na onda do outro, para que você saiba exatamente como se posicionar, para que você vença uma questão específica e alguém que pode ganhar um presente ou ser pedido em relacionamento. E aqui vai dar um pouco de medo. E aqui pede para você olhar para isso com a racionalidade. Porque o que você já passou de negativo, pode ser que você não repita e não vivencie mais. Mas vai depender de você. Porque aqui tem algo muito benéfico na questão das relações, tá? E para outras pessoas pode ser trabalho, pode ser financeiro. Então aqui sempre vai ter um mental, diferente da opção 2, que é a inveja do outro, né? Aqui é um mental que tenta sabotar. Então, observa os seus pensamentos, observa como você está fazendo o seu dia a dia, como está sendo a sua rotina, porque isso vai ser um diferencial aqui, tá? Para quem está nessa leitura, a paz ela se faz importante. Então busque coisas que te tragam essa paz, nem que seja você fazer as rotinas, por exemplo, lavar louça sem ficar ouvindo música. Talvez esses 10 minutinhos, 20 minutinhos que seja, já vai fazer diferença. Você ter atenção plena naquilo que você está fazendo, vai mudar muita coisa aqui, tá bom? Bom, é isso. E aí, para quem está nessa opção, eu sou a paz que restabelece a abundância. Essa é a frase que você pode carregar com você, tá? Agradeço a sua presença e lembre-se, a saia de mulamba quando gira, nada mais fica no lugar.